Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: vou ficar a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com Sebatel... essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio ouvintes, bom dia, feliz sábado a todos. Vamos dar início a mais uma edição do programa Debate da Nação. Não sei se sabe, caro ouvinte, hospitais, delegacias de saúde e outras prestações estão sob o espectro de uma greve geral. Os médicos e os enfermeiros, mas também os restantes trabalhadores do sistema de saúde em Cabo Verde, através dos respectivos sindicatos, apresentaram já ao governo um caderno reivindicativo da classe, comunicando desde logo as suas intenções em paralisar todo o sistema. Isso, naturalmente, caso não forem atendidos seus direitos profissionais, cuja realização, segundo dizem, tarda em chegar, já se arrastam por vários anos e agora, cansados de tanto esperar, querem ver tudo resolvido dentro de 10, 11 dias. Médicos e enfermeiros dos respectivos sindicatos que os representam deram já um ultimato à ministra Filomena Gonçalves. Se até ao dia 25 deste mês de outubro não forem atendidas suas reivindicações, poderá ser desencadeado um processo de uma greve à escala do país, cumprindo naturalmente os requisitos legais. Por exemplo, desejam um aumento do salário base da carreira médica e de enfermagem, a contratação de mais quadros, a regularização de todas as prestações devidas ao INPS. Importa lembrar que o referido caderno reivindicativo abrange funcionários da Ilha de Santiago, de São Vicente, do Sal, Santo Antão e São Nicolau, através dos respectivos sindicatos, o SINTCAP, SINTAP, SESCAP, SLTSA e SICOTAP. São as agremiações sindicais que abrangem os diversos ramos de atividade laboral e que têm como filiados médicos, enfermeiros e outros trabalhadores do sistema de saúde em Cabo Verde. Convidamos para este debate Maria de Brito, presidente do SINTCAP, assim é que está certo, que participa a partir da Ilha do Sal. Cumprimento-a, Maria de Brito, bom dia. Bom dia também, Sr. Jornalista. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos por essa oportunidade de, portanto, explicar à opinião pública as motivações que levam, portanto, se calhar a esta possível paralisação do setor de saúde. Como é que amanhecemos na Ilha do Sal? Um clima ainda quente, muito quente, mas apetecível para um bom mergulho, e já dei o meu mergulho logo às 7 da manhã. Muito bem, é uma questão de saúde também. Exatamente, com uma boa disposição, vamos, portanto, participar deste debate. Muito bem. Eliseu Tavares, presidente do SESCAP da Ilha de Santiago, a quem também cumprimento. Bom dia, Eliseu Tavares. Muito bom dia, e queria também agradecer essa oportunidade de vir cá e debater um pouco essa situação dos profissionais de saúde, mas também queria parabenizar a Rádio Alfa por essa iniciativa, por essa juventude, por essa inovação, e desejar sucesso ao programa e à rádio. E também, não menos importante, queria enviar aos profissionais de saúde em especial um abraço e uma palavra de confiança e de conforto, esperando que de facto o Ministério da Saúde venha os valorizar como merecem. Muito bem, agradeço a tua presença. Luís Fortes, presidente do SINTAP, com sede na Ilha de São Vicente. Luís Fortes participa a partir do Mindelo. Cumprimento, Luís, bom dia. Bom dia, caro José Mário, jornalista. Também é um prazer estar portanto, aqui neste programa, cumprimentar os meus colegas sindicalistas
e fazer das palavras do meu colega Eliseu minhas, né? Fazer, portanto, essas palavras minhas em relação ao cumprimento também ao pessoal da saúde, portanto, profissionais da saúde. Obrigado pela também a oportunidade deste programa. Como é que está São Vicente, Luís? São Vicente também está ensolarado, também já tomei o meu banho na lajinha, portanto, bem disposto para mais um dia. Temos que cuidar da saúde, não é, Luís? É, com certeza. Muito bem. Agradeço a tua presença, Luís. Você lá em casa já sabe, o debate é aberto ao público. Convidamos também para este debate o Ministério da Saúde, que de alguma forma recusou atender ao nosso pedido. Portanto, já sabe, pode participar, o debate é aberto ao público, sintonize-nos em FM 89.9, 94.4 na Praia, 99.6, 94.4 em Santiago Norte, Santiago Sul, Maio e Fogo, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Nas redes sociais, através do Facebook, sobretudo para as ilhas que registram alguma dificuldade em nos aceder, poderão, portanto, sintonizar através do Facebook, portanto, Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV, mas também através do online. E aqui apelamos à diáspora também, www.radioalfacv.com, www.radioalfacv.com. Poderá ainda ligar e participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 970 95 95, 930 30 05, 930 30 05. Vamos ao debate. Antes de vos explicar a primeira questão, a questão é naturalmente para todos, uma questão relativa à matéria concreta que vos move, os vossos associados também. E quero-vos perguntar, começo por ti, Luís Fortes, já vamos aos motivos reais da greve. Quero antes perguntar-te, como disse, é uma pergunta para todos, se parece razoável paralisarmos todo o sistema do setor de saúde, um setor sensível, como é o setor da saúde. Falo aqui dos hospitais, das bancas de urgência, das delegacias de saúde, etc. Um comentáriozinho antes de avançarmos. Muito obrigado mais uma vez. Sim, de facto, o sistema de saúde é um sistema, portanto, da coluna vertebral de todo o Estado, né, da nação, porque trata-se de um setor fundamental para a garantia do desenvolvimento do país, né? As greves, portanto, como aqui é preciso dizer que responsáveis e consequentes quanto aos riscos, devemos imputar isso ao governo, porque nós estamos há muito tempo a tentar dialogar com a tutela, há mais de 5 anos, mas nós não temos tido feedback favorável, e para dizer que a greve não é dos sindicatos, é dos trabalhadores. E são os trabalhadores que estão a pedir, portanto, uma posição, porque através de um pré-aviso de greve, aqui o sistema, portanto, o governo é obrigado a se sentar à mesa com os sindicatos para dialogarem. Portanto, havendo riscos, nós estamos conscientes disso, até porque, portanto, os serviços serão mínimos. Mesmo nesta altura, sem os serviços mínimos, já temos problemas de recursos humanos, mas com a greve, com certeza, teremos que negociar um serviço mínimo, mas, portanto, todo o risco que podemos correr poderá ser, digamos, superado se o Ministério, portanto, se o Ministério atender, digamos, às reivindicações dos trabalhadores, e se tiver a capacidade de negociar. Portanto, o trabalhador tem essa prerrogativa e esse direito de fazer a sua reivindicação através do diálogo, senão o surtir efeito deverá utilizar outros meios, e a greve portanto, é um meio mais no extremo, mas só se chega à greve se não houver entendimentos e consensos. Por isso,
podemos dizer que a responsabilização de algum risco durante uma possível greve é imputada, portanto, ao governo, que não teve a capacidade, ou não teve, ou poderá não ter a capacidade de negociar e poder responder às necessidades dos profissionais. Deixe-me ouvir o Eliseu Tavares. Eliseu, pergunte, neste momento, nesta altura, estão reunidas todas as condições para que se avance com uma greve, neste momento? Bom, as condições estão reunidas porque para haver greve é preciso haver uma situação de crise, um problema, e do outro lado é preciso haver vontade dos trabalhadores que sentem na pele os efeitos do problema. E, infelizmente, em relação ao Ministério da Saúde e a todos os profissionais de saúde, esperávamos que a pandemia tivesse ensinado aos dirigentes, tivesse dado uma luz aos dirigentes e mostrado o quão importante é este setor. Infelizmente, isso não aconteceu e lamentamos. Portanto, dizia, as condições estão reunidas porque, infelizmente, existe um problema que arrasta há muitos anos e isso tem provocado um grande desgaste na classe desses profissionais de saúde. E esse risco é um risco real e, em abono da verdade, esse risco já existe, porque ter profissionais da saúde descontentes, pessoas que literalmente têm a vida das pessoas nas mãos, penso que é uma combinação muito nefasta, muito negativa. Portanto, nós, enquanto responsáveis de sindicatos, enquanto dirigentes sindicais e também enquanto legítimos representantes desses trabalhadores, aproveitamos uma vez mais essas antenas para chamar a atenção, para alertar aos dirigentes do Ministério da Saúde, em especial a senhora Ministra, de ouvir, acatar, entender e dialogar para que, de facto, essa greve não venha a acontecer. E complementar aquilo que disse o colega Luís Fortes, quando se faz a entrega de um caderno reivindicativo e quando se agenda uma greve, é porque os meios mais naturais do diálogo falaram. E não esquecer de que a palavra, o diálogo, é a ferramenta-chave dos sindicatos. Portanto, se há essa intenção, que aliás é mais do que intenção, é um pedido dos trabalhadores de se avançar para uma greve, é porque efetivamente, infelizmente, a palavra não surtiu efeito e o diálogo não foi profícuo. Muito bem. Maria Fortes, que consequência pensa que poderá ter, por exemplo, uma greve de 3 dias em setores chaves, como referi e que foi reforçado pelo Eliseu? Algumas consequências poderão ser-vos imputadas se avançar efetivamente para a greve. O que é que você acha? Corrigindo, não é Maria Fortes, é Maria de Brito. Eu, antes de entrar, se calhar, e responder à sua questão diretamente, eu gostaria de fazer aqui um reparo. Esta luta não é só dos enfermeiros e dos médicos, é uma luta de todos os profissionais de saúde. Repare que, eu não sei, o senhor José Mário deve ter tido acesso ao caderno reivindicativo e são 6 pontos com vários subpontos e, portanto, todas as classes profissionais estão aqui, portanto, arroladas. Significa que os problemas são de todos os profissionais de saúde. Portanto, que fique claro, não é uma luta só dos enfermeiros e dos médicos. Concretamente, a questão que nos coloca sobre portanto, as consequências, eu diria-lhe que dificilmente uma greve, um processo de greve num setor de saúde não traria consequências. Temos todas responsabilidades, tanto quando digo temos, refiro-me aos sindicatos e ao próprio Ministério da Saúde e também aos profissionais, que são grandes profissionais, que se até hoje ainda não se realizou greves, não se entregou pré-aviso de greve ao Ministério, é precisamente porque
tanto os sindicatos como os seus representados têm a consciência da sensibilidade do setor da saúde. A avançar para uma greve, é preciso que as partes envolvidas, deixem-me dizer, tenham uma postura de ética, de responsabilidade e de diálogo, que é o que não tem acontecido da outra parte. Estamos a falar sozinhos, os sindicatos estão a falar sozinhos. Repare, de certeza que o senhor tem acompanhado a comunicação social e as várias denúncias que temos feito, as várias ameaças para ver se conseguimos trazer o Ministério para a mesa, e tem sido em vão. Quer dizer, porque é que só os sindicatos é que têm imputado a responsabilidade? Não, eu acho que não. Eu acho que temos todos responsabilidades. Nós fazemos a nossa parte, temos a consciência dos riscos. Não vai ser por aí também que vamos deixar que os profissionais de saúde continuem a ver os seus direitos preteridos por receios de avançar para uma luta que pode pôr em risco. É só a gente definir muito bem os serviços mínimos. Isso, portanto, nós temos que ter a responsabilidade, temos que ter a clareza, temos que ser profissionais e dialogantes. Agora, deixar que os trabalhadores não exerçam o seu direito de greve por medo, isso é que nunca também podemos fazer. Aliás, da forma como o Ministério está a funcionar, creio que o Ministério já está em risco, colocando em risco a saúde dos seus profissionais. E se não tomarmos as medidas que os trabalhadores estão a pedir, aí sim poderemos ter consequências maiores e mais desastrosas do que as que podemos ter com o resultado de uma greve. Muito bem, Maria Dorito, ainda fico consigo para lhe perguntar que, enfim, já sabe que as intenções dos sindicatos, o protesto dos médicos poderá, enfim, resultar em pouco, sobretudo tendo em conta que o governo ainda assim tem a prerrogativa de requisição civil. Exatamente. É preciso que também dizermos que a prerrogativa da requisição civil tem sido utilizada de forma ilegal e abusiva pelo governo e tem sido a razão de vários debates, várias denúncias, queixas na OIT e até processo judicial no tribunal, porque, repare, o que é que o governo tem feito? O governo estrategicamente optou por não implementar aquilo que está estabelecido no artigo 123 do Código Laboral, que foi uma alteração introduzida em 2016. O que é que significa isso? Como? Que alteração é essa? A alteração introduzida na questão da determinação dos serviços mínimos, que antes era feito era feito pela própria direção do trabalho, quem mediava as negociações durante os processos de greve. Mas, em 2016, com as alterações introduzidas ao Código Laboral, o artigo 123 trouxe uma inovação que não foi implementada pelo governo, estrategicamente. Certo? E continua, a direção do trabalho continua, sob a orientação do governo, a fazer aquilo que ela não devia fazer, que é, portanto, determinar os serviços mínimos. E isso tem dado a várias discussões e até processos no tribunal. O próprio sindicato tem um processo no tribunal a queixar-se do governo por causa disso. E eu tenho que voltar um pouco atrás para dizer porque que esta alteração foi introduzida em 2016. Foi tipo uma moeda de troca. Os sindicatos e os trabalhadores na altura cederam em alguma coisa, nomeadamente na redução da indemnização, para ganhar esta questão da determinação dos serviços mínimos. Tal é o abuso que os sucessivos governos cabo-verdianos têm feito com a questão da requisição da requisição civil. Deixa-me ouvir o Eliseu relativamente a esse risco de o governo furar a greve com recurso à requisição civil. Nós vamos agir
em conformidade na hora, sempre em concertação com os trabalhadores, se isso acontecer, como temos feito em outros processos. Já enfrentamos vários processos, como eu lhe disse, com dissabores mesmo, porque há trabalhadores que dizem que o governo civil quando não respeita o que está estabelecido no artigo 123 do Código Laboral sobre a determinação dos serviços mínimos. Deixa-me ouvir o Eliseu Tavares. Está bem. Certo. Muito bem. Antes de responder em relação a essa possibilidade do governo furar a greve, eu queria só dar um pequeno passo atrás e dizer que ninguém pode ser responsabilizado por cumprir o seu papel. E aqui, em relação à eventual responsabilização dos sindicatos, creemos que não é aplicável porque os sindicatos fazem e estão a cumprir o seu papel. E se porventura o Ministério cumprisse o papel dele, nós teríamos aqui com esta possibilidade de ir para uma greve. Portanto, tanto mais que não vos interessa a greve. Exatamente. E nós, e dizer claramente que a nenhum sindicato interessa realizar uma greve se a palavra resultar, mesmo porque a greve tem consequências, e uma das consequências é que o trabalhador que adere à greve perde retribuição, e nós nunca queremos isso. Bom, em relação a essa possibilidade do governo furar a greve, de facto, é também é mesmo uma situação real, e infelizmente, como disse a colega Brito, o governo tem estado a infringir e a decretar a requisição civil sem que o processo tenha feito o caminho legítimo. É que, antes de decretar a requisição civil, deve ser estabelecido os serviços mínimos. E quem estabelece esse serviço mínimo é uma comissão tripartida que tem a representação também do patronato, dos sindicatos e do governo, para que de facto não haja um bloqueio do serviço. A nós não nos interessa em nenhum setor bloquear, normalmente no setor da saúde. Portanto, se o governo partir, e infelizmente tem sido hábito e existem realmente queixas contra o governo nesse sentido, portanto, se o governo partir para a requisição civil, estará uma vez mais a violar a lei que ele próprio ajudou a construir. Vamos ouvir. Luís Fortes, o que é que tu pensas desse particular, que, enfim, acaba por ser muito importante neste jogo de forças? Não, praticamente os colegas já disseram tudo, porque o que o governo pode recorrer para furar a greve é, na verdade, através da requisição civil, que é um expediente que tem utilizado precisamente por falta de implementação desta comissão tripartida que vai arbitrar, portanto, os serviços mínimos, e só, de facto, quando não há consenso sobre os serviços mínimos, então o governo partirá para a requisição civil. Veja que a requisição civil é um recurso de última instância e que geralmente é feita em situações de catástrofes e outras coisas para obrigar, portanto, as pessoas a colaborarem. Mas na greve, portanto, a utilização da requisição civil é um abuso. E o que nós temos visto aqui em Cabo Verde, que a requisição civil que o governo faz em todas as greves, faz questão de requisitar toda a gente. Portanto, é uma intenção mesmo de calar os trabalhadores, de impedir que os trabalhadores façam, portanto, a greve, que é um direito, de paralisar os trabalhos, porque as empresas ou as instituições têm de sentir e ter a consciência de que são os trabalhadores os impulsores, os impulsionadores do desenvolvimento da instituição, e neste caso, portanto, concreto, desenvolvimento de Cabo Verde. Muito bem. Luís, fico ainda contigo para te perguntar o seguinte, e entrando agora na matéria que vos move, gostaria que me explicasses brevemente quais são as vossas motivações. As vossas e as motivações dos associados, naturalmente. Pois, exatamente. Eu queria, permite-me apenas fazer um reparo aqui, que eu sou o secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública. Este é um reparo, e também quando fala nas ilhas onde nós estamos a atuar para fazer greve, nós estamos em todas as ilhas.
porque o Sindicato Nacional dos Trabalhadores é nacional e tem sócios em todas as ilhas. Também o Sindicato dos Médicos, dos Enfermeiros, tem em todas as ilhas. Portanto, esta abrangência é a nível mesmo nacional. Agora, voltando à sua questão, as motivações, portanto, estão expressas no caderno reivindicativo que nós entregamos no dia 26. Mas é preciso realçar que a entrega do caderno reivindicativo foi apenas o reforço, ou apenas para reforçar, portanto, o descontentamento generalizado que se vive no ambiente laboral do Ministério da Saúde. Portanto, isso já há muitos anos. Pelos problemas, as reivindicações há muito que vêm sendo denunciadas por vários sindicatos. Mas o silêncio do Ministério da Saúde, não obstante a insistência dos sindicatos, portanto, essas denúncias, o Ministério continua com este silêncio ensurdecedor e então os funcionários tomaram esta decisão. Auscultamos os funcionários, estivemos em todas as ilhas a auscultar os funcionários, todos os profissionais de saúde, e o que todos estão dispostos, portanto, é ir para uma greve no sentido de obrigar o Ministério da Saúde a se sentar à mesa conosco para nós chegarmos a entendimentos. Muito bem. Regresso para ti, Eliseu. Que outros aspectos estão nesse caderno reivindicativo que vocês já entregaram à tutela? Bom, e motivam em direção a uma eventual greve? As motivações são várias, de facto, mas eu queria focar e realçar aqui duas questões. É que, na verdade, o Ministério da Saúde não está de boa de saúde, infelizmente. Repare que nós temos profissionais de saúde, neste momento, a trabalhar, que não têm a cobertura, por exemplo, do INPS. Como é possível termos gente ligada, principalmente à saúde, com as responsabilidades que eles têm, e, entretanto, ter um contrato de trabalho precário, ilegal, e não tem a cobertura do INPS. Só esse aspecto é um indicador. O já disse que são apenas os trabalhadores da Ilha da Brava. Não. Que são os novos que entraram agora e que o processo está em curso. Isso acontece em várias outras ilhas e inclusive em outros concelhos. Portanto, temos gente do Ministério da Saúde contratado e lembre-se que no âmbito da Covid foram feitas muitas contratações que depois foram duplicadas, não foram respeitadas as normas da contratação e, entretanto, muitos desses trabalhadores acabaram também por serem dispensados e a falta que fazem no Ministério. Portanto, era um aspecto. E nós assistimos nos 2 últimos meses, por exemplo, a corte de subsídios de vários trabalhadores, de várias carreiras. Portanto, situações que de per se motivam esses trabalhadores para irem para a greve, situações que de per se fazem com que esses trabalhadores não estejam nos seus locais de trabalho nem a desempenhar as suas funções com total brio, profissionalismo e concentração. Portanto, é um risco iminente, é uma mostra clara de que o Ministério da Saúde não está de boa saúde, e quando o Ministério da Saúde não tem saúde, não há saúde para ninguém. E é preciso ter isso em conta, são situações que é preciso corrigir. Mas são várias situações. Maria de Brito, é uma negociação que se arrasta desde 2015, conforme o vosso caderno reivindicativo. Que outros aspectos estão sobre a mesa para serem discutidos e naturalmente resolvidos no quadro daquilo que é a solicitação que vocês já fizeram? Para já, o cumprimento de acordos. Portanto, há acordos assinados e que, portanto, não há cumprimento. Um total desrespeito do Ministério para com, portanto, estes acordos assinados em sede de negociação. Estamos a falar, portanto, a reivindicar a questão da carreira médica, da carreira de enfermeiros, o estatuto especial para os técnicos, portanto, são as tais classes que não são médicos, não são enfermeiros, mas que trabalham diretamente com os utentes. Aqui inclui, portanto, os auxiliares que também trabalham em situações desagradáveis, com salários baixíssimos, expostos a perigos de contágio, e muitos desses profissionais, principalmente os que estão em situação de contratados para prestação de serviço,
não tem nenhum vínculo com o Ministério e muito menos a Segurança Social e muito menos um seguro obrigatório para se defenderem em caso de contágio. De modo que, portanto, a questão das contribuições para a Previdência Social é uma situação também que arrasta há muito tempo, é uma situação preocupante, porque se o próprio Estado comete essas ilegalidades, está a dar aso para outras instituições, principalmente os privados, também cometer essas ilegalidades. Agora, relativamente a isso, o Instituto Nacional de Previdência Social tem um papel importante, tem que exercer o seu papel de fiscalização e de aplicação de coimas para o Ministério quando não cumprir. O Ministério não pode estar a proceder a descontos e a engavetar e não transferir para a Previdência Social. Não pode fazer isso é ilegal. Mas aqui há uma justificação do governo também, que eu devo dizer que tem a ver com a transição do sistema informático do INPS para um novo sistema de envio de folhas de descontos da Previdência Social. Me parece que é um problema que poderá ser resolvido em 3 dias. Já não acreditamos isso, Sr. José Mário. Já não acreditamos nisso porque já no ano passado, no mês de junho, se a memória não me falha, estivemos, eu e o meu colega Luís Fortes, estivemos na praia, na Semana Nacional da Administração Pública, e já levamos essa questão, já levamos essa preocupação. Já haviam trabalhadores com descontos a não serem transferidos para a Previdência Social. Então, há 1 ano e tal, quase 2 anos, o problema do sistema arrastar. Isto é desculpa, isto já não é problema do sistema, não é. Portanto, acham que já era tempo disso tudo estar resolvido? Claro. Se houvesse vontade política, estas situações já tinham sido ultrapassadas. São situações degradantes que põem em causa não só a situação laboral dos trabalhadores, mas também a própria saúde pública. Como disse o meu colega Eliseu, com trabalhadores descontentes, com funcionários descontentes, não há uma boa prestação de serviço. Felizmente, temos em Cabo Verde grandes profissionais de saúde. Temos. E estão dispostos a sacrificar. Mas, quer dizer, o Ministério está a exagerar. Luís Fortes, o que é que tem dito a tutela? Vocês têm conversado com os trabalhadores, com os médicos, enfermeiros e trabalhadores do modo geral e, naturalmente, com a tutela. Da parte da tutela, que resposta têm tido? Ou vais dizer que não tem havido diálogo? Tens que ativar o microfone. Ok, está bom, obrigado. Agora sim. Então, sim. Mesmo antes das eleições, o que é que nós fizemos? Criamos um documento e dialogamos com os partidos políticos antes das eleições, para poderem criar um compromisso com o sistema de saúde. O que é que fizeram? Depois da eleição, tivemos o contacto com quem ganhou as eleições. Fizemos um encontro com o Sr. Ministro de então, mas os resultados foram, digamos, nulos, né? Nulos. Não tivemos nenhum resultado com o encontro com o Sr. Ministro. Continuamos a insistir e só tínhamos como interlocutor os DGPOCs, os diretores gerais de orçamento e planeamento. Mas os resultados também não foram positivos, porque são técnicos e não têm o poder, digamos, político, né? Não têm decisão política para resolver as questões. São questões técnicas. São questões de intervenção político-laboral. Portanto, o que é que nós temos tido ultimamente? O que nós estamos deparado é que nós queremos um encontro com a Sra. Ministra, mas desde que a Sra. Ministra tomou posse, não conseguimos encontrar com ela para nós colocarmos essas questões. Estas questões já estão há muito tempo no Ministério, com vários documentos. O que me está a dizer é que simplesmente não tem havido contacto, diálogo com a tutela. Não tem havido. Portanto, no ano passado, nós fizemos um encontro durante um dia no Ministério da Saúde com a DGPOG, uma equipa vasta de técnicos,
e nós apresentamos uma proposta de regulamentação da carreira médica. Esta proposta foi analisada, foi trabalhada, foi aprovada na sede da reunião, mas houve um compromisso da publicação, um compromisso assinado para a publicação do documento para o mês de dezembro de 2022. Até hoje insistimos, questionamos, mas não há resposta sobre essa matéria. Portanto, há sempre um silêncio da parte da tutela. Muito bem. Eliseu Tavares. Sim, eu queria só realçar aqui também mais um aspecto. O companheiro Luís acaba de demonstrar que, efetivamente, o governo, e aqui mais em concreto o Ministério da Saúde, tem sido incumpridor, mas o incumprimento já vem de antes. Por exemplo, com a implementação do PCCS de 2013, os agentes sanitários tiveram um novo enquadramento e esses trabalhadores deveriam ganhar, a partir de então, cerca de 20 mil escudos. Entretanto, depois de um aumento que foi dado em 2019, uma reposição em 2019 e agora em 2022, mesmo assim, esses trabalhadores continuam a ganhar 15 mil, 16 mil escudos. Portanto, dizer e reforçar que o Ministério da Saúde tem sido incumpridor e não tem respeitado a própria lei, porque o PCCS não é aprovado e devia ser respeitado. Infelizmente, esses trabalhadores que contribuíram para que hoje o Cabo Verde pudesse estar na lista dos países que têm a situação vectorial controlada, não é? E esses trabalhadores não são valorizados nem respeitados. Portanto, é mais um exemplo daquilo que tem sido a prática no Ministério da Saúde e da não valorização dos profissionais. Claramente, isso acaba por cansar e fazer com que estes decidam ir para a greve. Diga-me uma coisa antes de avançarmos para o novo ponto. Há aqui um aspecto no vosso caderno que tem a ver com os aumentos salariais. Eu gostaria de perguntar exatamente do que vocês estão a falar. Os enfermeiros, os médicos ganham assim tão mal? Me parece que são os mesmos salários que os professores e outros quadros superiores da administração pública. Bom, nós pensamos que cada profissional deve ser retribuído de acordo com a sua função, mas a situação infelizmente não é igual. Por exemplo, grosso modo, os profissionais da administração pública, esses técnicos, têm uma média de salário à volta de 105, 107 mil escudos, não é? Entretanto, nós temos médicos, não é? Já com uma larga experiência, que ainda ganham cerca de 88, 89 mil escudos. Portanto, a situação não é igual. A classe médica tem sido prejudicada, embora estes, já agora só avançar, tivessem feito em 2016 um esforço para não serem alvo da melhoria salarial. Entretanto, na altura deram prioridade para que de facto tivessem uma carreira. E nem isso o governo valorizou, nem isso o Ministério da Saúde está a valorizar. De modo que a situação dos médicos não é igual ao grosso da administração pública. Luís Fortes. Sim. Ainda sobre essa questão de aumentos salariais que os sindicatos estão a reivindicar em favor da classe que defendem. Sim. Bom, na administração pública nós temos o pessoal do quadro comum, nós temos os estatutos especiais das profissões que são, portanto, consideradas especiais porque o governo, nenhuma outra instituição pode, digamos, fazer esses serviços, prestar esses serviços. É preciso ver que também os institutos públicos são da administração pública e a maior parte dos institutos públicos, os profissionais com uma licenciatura, entram, portanto, na base de técnico, ter um vencimento da volta, como disse o meu colega, dos 105 e 107 mil escudos. Dizer que a carreira médica, a carreira de enfermagem, portanto, são profissões de alto risco, de muita responsabilidade, que exige do profissional também estudo permanente, também estão sujeitos a irem para a barra do tribunal porque estão a lidar com a vida das pessoas, portanto,
cada profissão deve ter o seu nível de salário compatível, até porque o governo deve investir nesses quadros com um salário, digamos assim, digno, para que esses possam desempenhar as suas funções com a dedicação e zelo. Mas veja que nós tivemos encontros onde nós acordamos que a questão do aumento salarial base dos enfermeiros e dos médicos teria que ter uma oportunidade de negociação para, digamos, alterar, digamos, aumentar o salário base dos médicos e dos enfermeiros. Muitos pensam que os médicos ganham muito, mas não é verdade. O que eles fazem é um grande sacrifício, porque eles trabalham muitas horas, e essas horas extraordinárias não são pagas na totalidade, porque eles têm um limite que recebem, mas passam de longe essas horas extraordinárias, portanto, passam a vida no hospital. E o salário base é muito, muito inferior àquilo que é da administração pública, digamos, de forma geral, em comparação com os estatutos especiais e dos institutos públicos. Portanto, nós entendemos que esta é a altura de fazer uma alteração no salário base dos enfermeiros e dos médicos, dos auxiliares. Veja, os auxiliares têm uma remuneração acessória de 500 escudos por 12 horas de trabalho noturno. Muito bem. Luís, deixe-me ouvir o primeiro ouvinte. Bom dia. Com quem temos o prazer de falar? Bom dia. Muito bom dia. Francisco Miranda. Francisco Miranda, vai colocar uma questão ou vai fazer um comentário ou as duas coisas? Não só fazer um comentário porque a mim pertence a um dos membros do sindicato, que é SINDEF, que está incluído nesse debate. E tem um presidente, mas mim, como membro também, deve esclarecer alguns assuntos que, dentro daquela reivindicação que o senhor jornalista coloca, minhas colegas sindicalistas, que aponta tudo aquilo que é reivindicação nesse momento. Não dava uma conferência de imprensa que o SINDEF foi na dia 26 de... nota de imprensa foi no dia 26 de maio. Até que não entra em concertação com o senhor Luís, que é sindicalista que está lá, nós é de praia, o SINDEF, no sentido de nos estar em conjunto para que seja uma greve nacional. Porque as reivindicações não tem, para além daquilo que ia cita, que ia falar, não tem aquilo que é mais importante, que é o salário de enfermeiros. Não se fala concretamente de enfermeiros, mas sabe também, mas médicos são incluídos, o problema sim, igualmente de nós, porque ministro de Modernização de Estado e Administração Pública está falando um vencimento de quadro especial nesse momento, para onde por volta de 105 mil escudos. Nós, nesse momento, nunca tem aquele vencimento. Eu pergunto o porquê. Se nós é quadro especial, por que nesse momento? E tem que a classe, ou a maioria das classes, tem esses vencimentos, e nós nunca temos. E nunca teve só de elogio. Nesse momento, passa que o elogio em relação àquilo que passa na luta de Covid. O enfermeiro não vive só dos elogios, porque alguém obviamente, fica contente, satisfeito e perfeito na saúde mental quando a pessoa está elogiada. Mas não é o mais importante, porque o custo de vida nesse momento, o enfermeiro está passando por dificuldade, porque o vencimento é aquilo que é de quadro comum. Não tem um acordo com o Ministério, desde dezembro de 2017, de que em 2018, março, no teu memorando, que está falando, no dia encontrar para discutir um novo grelha salarial. Passar todo esse tempo, não está ali,
70 encontros com o Ministério, onde que não teve o último encontro no dia 15 de junho. No 15 de junho, foi um autêntico desrespeito para a classe. O que é que aconteceu nesse encontro? Francisco Miranda, respondendo, o que é que aconteceu naquele encontro? Naquele encontro... Que tu considera que foi um autêntico desrespeito? Porque nos chamaram de antipatriota. Porque nós não temos que convém com tudo aquilo... Mas quem que chama nós de antipatriota, Francisco? Diretor-geral de DGPOC. Aliás, diretor de DGPOC. Esse que teve dignidade nem de fazer um ata, além com um ata na mão, que é um ata que nós nos elabora, assim de assumir compromisso ou de que fica registrado aquilo que eles deviam fazer na terça-feira. No entanto, não tem aquela nota ali, nem sequer eles que mandaram ele de volta com a assinatura. E, senhor jornalista, você está falando, eles lutam, começa desde 2003. Tudo aquilo que nos está reivindicar agora começa há um longo tempo. Então, de 2003 para agora, são 20 anos. Não se está falando de casos de... Já é que a igreja celebraria aqui nesse momento, mas tem um descanso semanal. Não é classe de risco. Fica claro nas lutas contra a Covid. Onde que monte de enfermeiros doentes, para além de famílias que estavam voando. Então, quer dizer, são situações gravíssimas e o Ministério sempre... aliás, nós no Pactua também, alguma inércia de nossa parte, porque a nós é uma classe onde nunca crê com a saúde de população em risco. Mas a nós também nunca pode pôr nossa vida ou o futuro de nosso filho em risco. Muito bem, Francisco, já fica essencial de uma intervenção, não te agradeceu bastante, portanto, você foi parte de SINDEP. De SINDEP. Francisco Miranda. Nunca foi. Francisco Miranda, senhor jornalista, conheci muito bem, embora você recorda de Minas Gerais. Nunca queria estar presente, porque não acha que os sindicalistas presentes, embora eles reivindicam coisas de toda a classe de saúde, não está com protocolo com tudo isso, mas nós não temos um caso específico de enfermagem onde a flama não está mais prudente, mas nossa luta começa, ao que fala, desde 2003, que nos está metido nessa luta. Então, já chegou um ponto onde que não tem profissionais que fazem formação superior, mas também com um quadro técnico. Muito bem. Então, aqui em jogo, vida profissional sem risco, onde que luta desse vez, mas tudo quem é que está lá, que é representante de classe, está do mesmo lado, e é isso que vai ser uma luta nacional, a não ter respeito à saúde de toda a população de Cabo Verde, luta com tudo pessoas, e ter uma saúde condigna, mas também que nós temos uma saúde igualmente a todos aqueles que pessoas também. Muito bem, Francisco, fica essencial de uma intervenção, não te agradeceu bastante, não tem que atender outras pessoas. Tranquilo. Foi, portanto, Francisco Miranda do SINDEP, deu-nos aqui uma importante contribuição. Respondendo agora particularmente a uma intervenção do Luís Forte São Vicente, manda a justiça jornalística, se assim podemos dizer, esclarecer que, segundo uma informação que o Ministério da Saúde enviou ao jornal, e foi de resto publicado no Jornal da Nação, o Ministério da Saúde esclarece que tem estado a trabalhar para dar respostas às mesmas reivindicações. Estou a falar da questão do pagamento das horas extraordinárias e velas, e que o atraso está a justificar o Ministério da Saúde se deve à implementação de um novo sistema informático para o processamento de suplementos remuneratórios com o objetivo de garantir maior transparência e equidade. Quanto à questão do aumento dos salários, convém também dizer, enfim, são informações prestadas pela tutela. De resto, está estipulado no Orçamento do Estado para 2023. Portanto, o Ministério da Saúde esclarece que todos os 529 funcionários pertencentes ao quadro do Ministério que preenchem os requisitos legais receberam a atualização salarial prevista no artigo número 9 da Lei número 167
de 30 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado desde janeiro do ano corrente. São informações, portanto, do Ministério da Saúde que convinha aqui, portanto, enfim, disponibilizar aos nossos radiovintes e também aos participantes aqui do painel. Não sei se querem fazer algum comentário relativamente a isso. Sim. Posso... Luís Fortes. Sim. Bom, nós continuamos com uma atitude de respostas via jornal, via comunicação social, enquanto que nós queremos, de facto, respostas à mesa, né? Sentados à mesa, para nós sabermos quais são as medidas que estão a tomar para mitigar essas dificuldades. Na verdade, o que nós estamos a deparar, portanto, é uma tentativa de justificar algumas situações que não podemos provar concretamente que essas coisas estão a acontecer. Dizer que houve reajustamento salarial, nós sabemos, porque nós andamos sempre a estudar e conhecemos a lei de meios do Orçamento do Estado, que mandou fazer reajustamentos. Mas se analisarmos esse reajustamento salarial, já fizemos de vários debates sobre essa matéria. Portanto, já dissemos que é irrisória, dissemos que é excludente, já dissemos que não abrange todas as pessoas. E um aumento salarial de 3,5 para até 33 mil escudos, de 2 qualquer coisa até 59 mil escudos, e de 1% para 69 mil escudos. Portanto, não há reajustamento salarial efetivamente de todos os trabalhadores. Deixa-me ouvir Maria de Brito relativamente a esse esclarecimento que o Ministério da Saúde dá e que também acrescenta que está em curso o processo de regularização de contratos com vínculos precários que vocês há bocado fizeram referência. Maria de Brito, não sei se me está a ouvir. Sim. Eu fiquei aqui com pena, porque o senhor que interviu, eu não consegui acompanhá-lo de todo, porque estou tendo cortes pontuais. Acho que a minha internet está a ter altos e baixos. Infelizmente não pude acompanhar o senhor, mas se calhar teremos a oportunidade de comentar. Os meus colegas terão a oportunidade de comentar. Olha, relativamente àquilo que o Ministério diz, é como disse o meu colega aqui, o Luís. Quer dizer, a forma como o Ministério está a posicionar-se para responder não é a forma mais correta. Não é a forma mais correta. Nós somos parceiros. Quer dizer, e os parceiros sociais têm que se sentar à mesa para dialogar. Têm que se sentar à mesa para procurar aproximar posições. E estabelecer compromissos. Dizer, eu estou a fazer, eu vou fazer, eu fiz e não sei o quê, não nos chega. Relativamente à atualização salarial atribuída por determinação do Orçamento do Estado, já disse aqui, portanto, aqui o meu colega, nós fartamos de debater, fartamos de denunciar a forma como o Orçamento do Estado trouxe a atualização salarial. Sem número de profissionais da saúde ficaram sem a atualização salarial por causa disso, por ser, portanto, uma medida excludente e discriminatória, deixando todos aqueles que ganhavam o que ganham 69.001 escudos, por exemplo, ficaram de fora, ficaram sem direito. Portanto, relativamente a essa questão da atualização salarial, não vamos aqui, até porque não é objeto deste debate. O que nós queremos é prática, que o Ministério sente à mesa com os sindicatos, que a gente trace um plano de compromissos para depois o Ministério cumprir. Porque estar aqui só a prometer e a não resolver não nos diz nada. Portanto, aquele grupo de profissionais, por exemplo, que está na situação de contratados para prestação de serviço, o que o Ministério vem fazendo com eles, portanto, é desumano. Há situações que esses prestadores de serviços já passaram 3 a 4 meses sem receber o seu salário. Quer
Quer dizer, já não chega a serem penalizados por não terem nenhum vínculo com o Ministério, já não chega a serem penalizados por não terem a segurança social e o seguro obrigatório, não obstante estarem expostos a riscos, e ainda o Ministério os penaliza com atrasos no pagamento de salário. Sem contar que prestam 12 horas de trabalho sem receber velas porque é proibido pagarem as velas. Se é proibido pagar as velas, então também deve ser proibido colocá-los nas escalas de 12 horas. Fala da Ilha do Sal ou é um problema que se registra a nível nacional? Todos os prestadores de serviços estão nesta situação. Isto é desumano, é ilegal. Portanto, se os prestadores de serviço não podem trabalhar para além das 8 horas, porque não têm verba, para pagarem as horas extras, também não devem ser colocados nas escalas. E, se não forem colocados nas escalas, com a escassez de recursos humanos, não há quem trabalhe. Já os próprios profissionais aqui da Ilha do Sal já me disseram isso, tanto os enfermeiros, há auxiliares que me dizem que trabalham durante 12 horas, durante um mês inteiro, 12 horas, portanto, um mês inteiro, e ganham 13 mil e tal escudos, porque são-lhes feito desconto para o IUR. 13 mil e tal escudos, dando 12 horas, ficando, às vezes, durante um mês, 8 noites nos hospitais. Deixa-me ouvir um comentário do Eliseu Tavares. Exatamente. Nós, às vezes, ficamos espantados porque algumas intervenções, alguns argumentos chegam a ser ridículos. Quando o Ministério da Saúde justifica que os aumentos foram dados aos trabalhadores legalmente reconhecidos, está automaticamente a afirmar de que tem trabalhadores ilegalmente então a trabalhar, com contratos ilegais. E é uma triste verdade. Não devia ser admissível que o governo atribuísse um aumento salarial para os trabalhadores da administração pública e este aumento não ser para todos. Ponto 1. É uma grande injustiça. Portanto, se o aumento salarial que é atribuído, se a reposição do poder de compra, que nem sequer chega a ser verdadeiramente a reposição do poder de compra por causa da inflação, portanto, se é atribuída, deve ser atribuído para todos. E excluir a priori é mais uma grande injustiça. Portanto, dizer que o aumento foi dado para os trabalhadores legalmente enquadrados é aceitar de que efetivamente existem trabalhadores a trabalhar de forma ilegal e mais a situação que a colega Brito descreve, que infelizmente acontece em todo o país, é uma situação de quase escravatura, vamos dizer assim, porque você põe pessoas a trabalhar, não assegura a proteção social, trabalham horas a mais, que você a priori sabe que não vai pagar, é uma grande exploração. Portanto, é mais uma grande injustiça perpetrada pelo governo, que devia ser um bom exemplo. E só para fazer um pequeno remate, a intervenção há pouco do ouvinte, Sr. Francisco Miranda. Sr. Francisco Miranda, sim, ele de facto tem razão, é que provavelmente ele ainda não conhece o caderno reivindicativo no seu todo, porque nesse caderno estão elencados vários pontos e a situação da carreira de enfermagem está lá explicada, as reivindicações em 6 pontos. De facto, de certeza, ainda na próxima semana estará, em princípio, a receber uma parte do caderno reivindicativo que vai ser distribuído para todos os trabalhadores do setor da saúde. Muito bem. Luís Fortes, em São Vicente também isso acontece? Em relação a... Essa questão de pessoas que trabalham horas a mais e não recebem, etc. Com certeza. Mas eu poderia rapidamente comentar, portanto, a intervenção do Sr. Francisco Miranda. Sim. Nós agradecemos imenso a intervenção do Sr. Francisco, veio complementar a nossa intervenção e dizer que sim, nós temos estado a trabalhar juntos em todos os processos das negociações do Estatuto da carreira
de enfermagem, e nós estamos nessa luta agora, e o Presidente tem um caderno reivindicativo com todos os pontos e, portanto, entenderam de que eles devem estar connosco nesta luta, ou nós com eles, porque também já fizeram essa manifestação publicamente e, portanto, estamos a trabalhar em conjunto. Aqui em São Vicente estamos a fazer reuniões juntamente com, portanto, representantes do Sindicato dos Enfermeiros para nós fazermos esta luta conjunta. Em relação a São Vicente, é uma situação bastante gritante. Nós aqui nos sindicatos, nós passamos quase todos os dias a receber profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, o pessoal de apoio operacional, os ditos serventes, os técnicos que estão neste momento a trabalhar uma proposta, porque o Ministério pediu para apresentarmos uma proposta da regulamentação da carreira dos técnicos, né? Portanto, o pessoal com contratos de precários. Nós devemos dizer que os trabalhadores do Hospital Batista de Sousa têm passado muitos meses sem receber as remunerações acessórias. Também... Luís Fortes, aqui vocês não deviam trabalhar mais próximos da Direção-Geral do Trabalho? Não é um problema também da Direção-Geral do Trabalho? É uma boa pergunta, mas o que é a realidade é que a Direção-Geral do Trabalho não tem tido um papel interventivo no sentido de resolver essas questões. Principalmente quando se trata de instituições do governo, não é? Eles sempre dizem... Portanto, a opinião deles, portanto, não é vinculativa. Eles não obrigam, portanto, os serviços a fazerem, portanto, a cumprir as leis. E continuamos a contar com eles como parceiros, mas o resultado é muito insatisfatório no sentido de resolver as questões dos trabalhadores. Eu estava a fazer uma menção aos enfermeiros e serventes contratados no âmbito da Covid. Há serventes e enfermeiros que já estão com mais de 5 anos no hospital, tinham um contrato de trabalho a termo, sem a denúncia deste contrato, eles foram obrigados a assinar um outro contrato de prestação de serviço em relação à Covid. Portanto, nós não entendemos, agora a situação é de precariedade mesmo, nós já não entendemos como é que esta situação continua. E nós queremos saber do Ministério o que é que eles estão a fazer para resolver esses problemas, mas não nos dizem nada, concretamente, o que é que está no papel para resolver. As datas, como é que vai resolver? Deixa-me ouvir a Maria de Brito. Maria de Brito, eu estou a ver aqui que em 2016-17 a classe médica chegou a abdicar do aumento de salário da base para viabilizar o acordo com o Ministério da Saúde para aprovação de uma nova carreira médica, sob condição de as negociações serem retomadas sobre o tema a partir de julho de 2017, o que me parece que não aconteceu. Acha que o Ministério da Saúde e o Governo, de um modo geral, não valorizou esta espécie de boa vontade da classe médica e dos enfermeiros? Tem que ativar o seu microfone. Desculpa. Agora sim. Portanto, eu dizia, não valorizou porque até esta data o Governo não respeitou o compromisso assumido em sede de negociação na altura da aprovação da carreira médica e dos enfermeiros. No entanto, é um processo que na altura o sindicato não esteve envolvido, porque na altura não tinha nenhum médico como associado. Parece-me que quem, portanto, enfrentou todo o processo de negociação foi o sindicato. Estou certo? Estou certa, colega? Foi o sindicato. Sei, as informações de concreto que tem que o único compromisso que o Ministério assumiu, cumpriu, foi o pagamento de alguns retroativos. Relativamente já a outros compromissos, se calhar o meu colega estará em melhores condições de lhe responder sobre essa questão. Luís Fortes. Sim. Veja que portanto, a carreira médica
foi aprovada em 2017 e desde aquela altura ainda não foi aprovada, portanto, a regulamentação da carreira. E é na regulamentação da carreira que vamos definir também o salário base, mas também outros aspectos fundamentais como a carga horária dos funcionários, dos médicos. E nós ficamos com este compromisso. Como eu disse anteriormente, o SINTAP e o SINAMED elaboraram uma proposta que foi discutida e aprovada, mas não foi publicada. Houve um compromisso assinado para a publicação no mês de dezembro do ano passado. Portanto, esta situação do aumento salarial da base dos médicos, também dos enfermeiros, como disse aqui o Sr. Francisco, e também que nós discutimos essa proposta juntamente com o Sindicato dos Médicos, portanto, há um compromisso do aumento do salário base e nós até hoje nós não temos nenhuma notícia sobre essas medidas que nós assinamos e estes compromissos que nós assinamos. Portanto, estamos a aguardar com este caderno reivindicativo e depois na mesa de negociação nós queremos ver o que é que o Ministério tem a nos dizer. Muito bem. Eliseu, uma outra reivindicação tem a ver com a necessidade de contratação de mais quadros médicos e enfermeiros nos hospitais e delegacias de saúde, uma forma de descongestionar, digamos assim, o serviço de assistência médica e de diminuir a sobrecarga daqueles que lá estão. Como é que estamos a este nível? Bom, nós, em termos de sindicais, não podemos precisar os números, mas a realidade é tão evidente mesmo por reclamações de dirigentes do próprio Ministério da Saúde. Nós temos diretores de hospitais, delegados de saúde a reivindicarem falta de quadros. E o que nós podemos dizer, e sim aqui já é uma reivindicação, é que de facto em todas as classes que trabalham nos hospitais ou delegacias de saúde existe um déficit de pessoal. E nós ficamos algo perplexos por ver que durante a fase da pandemia houve um bom número de recrutamento de pessoal e profissional para a área de saúde e infelizmente mal passou a pandemia, esse pessoal começou a ser descartado e logo de seguida tivemos, inclusive na comunicação social, dirigentes a reclamar de falta de pessoal. Portanto, é uma situação que acontece infelizmente em todas as ilhas. Nós temos falta de médicos, de enfermeiros, mas também de pessoal de apoio operacional, inclusive motoristas e seguranças em todas as unidades. E nós pensamos que, igualmente a outros setores, o setor da saúde devia ser merecedor de mais atenção. E pela análise que nós já iniciamos a fazer, infelizmente para 2024, se a situação não se manter, vai piorar porque nós temos estado a perder quadros também no Ministério da Saúde. E pelo bolo que está destinado para o Ministério da Saúde, temos sérias dúvidas de que o quadro efetivo de pessoal vai melhorar, infelizmente. A informação que nós temos, sobretudo para o orçamento que vai agora subir ao Parlamento para efeito de discussão e eventual aprovação, diz que o Ministério da Saúde vai ser o setor que vai absorver a maior fatia do Orçamento de Estado de 2024, prevendo-se mais de 9 bilhões de escudos. E ainda assim vai haver um abrandamento, ou seja, vai sofrer uma redução. Sim, nós, repare, às vezes as informações até são contraditórias. 2% do Orçamento de Estado, uma comparação com o orçamento anterior. Sim, nós, como disse, estamos ainda a analisar, mas algumas verdades já são conhecidas. Portanto, não há efetivamente uma melhoria em termos de bolo percentual, não é? Para o Ministério da Saúde, e nós temos até o momento verificado perda de profissionais. Portanto, se não estiverem programados para 2024 recrutamento
e diria até que o recrutamento em massa para a área de saúde também, assim como já está estipulado para a classe docente, vamos ter déficit de pessoal do Ministério da Já vimos Saúde. que vai haver um abrandamento. Deixe-me só ler um comentário do Bartolomeu Carlos, que supõe também ser sindicalista. Sim, sim. Ele diz que somente os médicos e enfermeiros não conseguem trabalhar, ou seja, os trabalhadores operacionais e os ditos outros técnicos, e que deverá haver uma luta de todos, sem exceção, e é um recado que ele manda aqui aos painelistas Eliseu Tavares, Maria de Brito e Luís Fortes. Luís Fortes, volto a ti para te perguntar, relativamente aos enfermeiros, a reivindicação é o seu enquadramento, sobretudo aqueles que têm mais de 5 anos de trabalho nas delegacias de saúde, nos hospitais centrais e regionais. É uma das reivindicações, né? São muitas as reivindicações. É uma das reivindicações, portanto, também o aumento do número de enfermeiros para poder descongestionar, porque nós temos enfermeiros a trabalhar, portanto, uma sobrecarga. Mas há outras reivindicações, como, por exemplo, estivemos em Santo Antão com o nosso colega Carlos Bartolomeu, que fez o comentário aqui. Nós estivemos a escutar todos os profissionais de saúde. O isolamento as condições precárias em que os enfermeiros estão quando estão isolados nas zonas mais distantes. E não há um tratamento diferenciado em relação aos profissionais de saúde que trabalham fora dos centros urbanos. Estás aqui a pensar numa compensação financeira para esses que estão nas chamadas zonas periféricas? Exatamente, não só compensação financeira, mas também as condições de alojamento. E veja, nós tivemos a ouvir também os médicos e enfermeiros, quando se deslocam, por exemplo, para Tarrafal de Montrigo ou para Montrigo, eles têm de pagar com o seu dinheiro para pagar botes e não sei o quê, porque senão não conseguem fazer o seu trabalho. E depois, para receber o dinheiro, passam meses e meses. Portanto, são várias condições precárias em que os profissionais de saúde estão envolvidos, e neste caso, portanto, com a pergunta em relação aos enfermeiros. Portanto, estás a dizer que muitas vezes utilizam o seu próprio dinheiro e levam muito tempo a ser dinheiro colocam o seu dinheiro ao serviço do setor e levam algum tempo a serem ressarcidos, é isso? Exatamente, muito tempo. Mas já há condições de segurança também. Condições de segurança. Portanto, os profissionais de saúde às vezes sentem-se ameaçados e em determinados lugares não têm segurança da própria vida. Portanto, isto também é um outro problema grave que está a acontecer, que precisa ser sanado. Este problema também põe-se na Ilha do Sal, Maria de Brito. O Sal é uma ilha relativamente mais de acesso mais facilitado. Não, já relativamente à questão de acesso, não, mas essa questão de segurança, que é a última parte da intervenção do meu colega Luís, tem deixado muito a desejar, muitas reclamações e situações, já aconteceram situações gravíssimas na urgência aqui na Ilha do Sal, e é um apelo que eu lanço aqui ao Ministério de Saúde, no sentido de resolverem o mais urgente possível essa questão da falta de segurança. Que situações são essas, Maria de Brito? A agressão, utentes agredirem profissionais de saúde com armas mesmo, a tentarem agredir com armas, a arremessar cadeiras e não sei o quê. Portanto, sabemos que o Hospital do Sal é um hospital que não tem condições para albergar pessoas com problemas mentais, por exemplo. Mas é lá que, portanto, os doentes são hospitalizados. Tem que ser lá, portanto. De modo que é uma situação que há anos vimos lutando para resolver, também sem sucesso. Não sei, nos últimos tempos, nas últimas reuniões que tive com a administração do hospital, tentava-se negociar com uma empresa da nossa praça, uma empresa de segurança privada, mas neste momento, de concreto, não sei o que é que se está a passar. Mas é uma situação que carece de intervenção urgente antes que seja tarde demais e antes que aconteça. Que Deus não permita alguma coisa de desagradável. Mas eu gostaria de dar um bocadinho para trás para dizer sobre a questão da contratação de profissionais. Não é só a nível dos médicos e da enfermagem, é a todos os níveis. Há necessidade de contratação a todos os níveis, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos auxiliares, maqueiros, segurança, condutores, etc. A insuficiência é tão gritante
que, portanto, há situação de encerramento de alguns serviços. Aqui na Ilha do Sal já houve encerramento, houve uma altura em que a pediatria da Ilha do Sal esteve encerrada, a insuficiência de recursos humanos ditou a limitação do funcionamento do Centro de Saúde de Santa Maria, que antes trabalhava 24/24 horas, mas ultimamente deixou de trabalhar 24/24 horas porque não há recursos humanos para trabalhar 24/24 horas. Portanto, há uma necessidade grande de contratação de recursos humanos. Muito bem, e este propósito... Sim. Eu queria me permitir fazer um comentário em relação à intervenção do nosso colega sindicalista de Santo Antão, o Sr. Carlos Bartolomeu. Sim, pode continuar. Sim, claro. Sim. Não, agradecemos o comentário. Também é um dos nossos sindicatos que estão aqui envolvidos, que é o Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, que está portanto, nesta luta. Poderia estar aqui conosco também. E para dizer que é importante dizer a todos, à população em geral, de que esta luta é uma luta de todos os profissionais da saúde. Porque nós vamos deparar com algumas estratégias a partir de agora, que é a tentativa de separar, portanto, os níveis profissionais, portanto, os médicos, os enfermeiros, os serventes, os guardas. Nós estamos numa luta para reivindicar os direitos de todos os profissionais da saúde. Porque esta é uma intenção de dividir para poderem enfraquecer a nossa luta. Mas se formos para a greve, se houver greve, estão todos os profissionais da saúde, porque há problemas em todos os setores, como nós deixamos bem claro no caderno reivindicativo. Por isso, agradecemos a intervenção do nosso colega Carlos e dizer para continuar aí firme a desconstruir, portanto, o que se quer, portanto, desta intervenção, que é muitos querem que haja fraqueza na nossa luta. Deixe-me ainda ir à Ilha do Sal com Maria de Brito. Maria de Brito, a falta de médicos de clínica geral e especialistas, enfim, um problema nas várias ilhas, mas particularmente na Ilha do Sal, Fogo e Santiago. Já foi resolvida? Falo de médicos especialistas e intensivistas, cirurgiões, ortopedistas, cardiologistas, médicos dentistas, pediatras, obstetras, etc. Vocês no SAL também enfrentam esse problema de falta de médicos especialistas? Exatamente. Grande necessidade. No último encontro, eu tenho aqui a lista que fiz com os profissionais de saúde, o último encontro que tive com estes profissionais, uma lista de especialistas que eles recomendam e pedem ao Ministério da Saúde para colocar aqui na Ilha do Sal. Aliás, estes profissionais dizem que, neste momento, sem estes especialistas, o nosso hospital já não tem condições para ser chamado hospital regional. Se não tiver estes especialistas, que seria um infecciologista, um oftalmologista, um ginecologista obstetra, um pediatria e um imagiologista. Ou seja, estamos tão mal aqui na Ilha do Sal que os médicos, há médicos a trabalhar 24/24 horas há quase um ano. O único ginecologista aqui na Ilha do Sal só conseguiu tomar férias porque nós pressionamos para que fosse colocado aqui na Ilha do Sal um outro ginecologista. A desculpa que o Ministério tem nos dado é que ninguém quer vir para aqui, para a Ilha do Sal. Mas a situação mantém-se e a necessidade é urgente de colocar estes especialistas aqui na Ilha do Sal. Eliseu Tavares. Bom, em relação à Ilha de Santiago, sinceramente não sei precisar os números, mas o certo é que a Ilha de Santiago vive também um pouco disso, embora tenhamos de reconhecer que é menor escala em relação, por exemplo, à Ilha do Sal. Tanto é que, para muitas especialidades, nós temos conhecimento de que as consultas são asseguradas por especialistas que vão de Santiago e especialmente para o setor privado. Portanto,
não lhe consigo dizer de momento a real situação. Ou seja, essas necessidades de especialização são atendidas pelos privados e não no setor público. Exatamente, sim. E isso acontece com maior frequência e infelizmente porque devemos reconhecer o valor da cobertura médica, do serviço médico privado, mas não podemos ter dúvidas de que é no setor público que temos a maior cobertura. E essa falta de especialistas é especialmente coberta por médicos privados. Luís Fortes, na região sul, como é que estamos? Norte, digamos. Santo Antão, São Vicente, São Nicolau. Também nós temos grande necessidade de médicos e especialistas. Por exemplo, São Vicente é um hospital central, né? Também dá cobertura à zona norte em termos de evacuações. Mas o que nós deparamos é que, primeiramente, tem falta de especialistas, como, por exemplo, neurologista, não tem neurologista, não tem internistas, portanto, em número suficiente. Nós deparamos também nas pediatrias, portanto, também tem dificuldade de pediatras, tem necessidade de pediatras, e estamos a falar de São Vicente. Para não falar das outras ilhas, como, por exemplo, da ilha de São Nicolau e também da ilha de Santo Antão. É uma grande dificuldade em relação ao número de especialistas para atender, portanto, as necessidades pontuais. E também a necessidade de tal forma que, quando os doentes são evacuados, portanto, das ilhas para São Vicente, São Nicolau ou Santo Antão, ao chegarem a São Vicente, às vezes, em princípio, deveriam ser atendidas, portanto, os pacientes deveriam ser atendidos por um especialista, mas a falta de especialistas e são atendidos por um médico de clínica geral. Portanto, sai de um médico de clínica geral e vem para outro médico de clínica geral. Portanto, isto também é grave e nós temos que dizer que há um problema de gestão dos recursos humanos a nível nacional, porque há profissionais também que não querem, portanto, essa transferência, não sei porquê, mas o Ministério não obriga, portanto, para poder equilibrar os recursos a nível nacional. Muito bem. Só queria aqui também fazer um realce de uma situação que coloca muitas vezes esses profissionais também de saúde sobre um grande stress, é que, além da falta de pessoal, nós muitas vezes temos também falta de meios, equipamentos, e é comum, infelizmente, ouvir de que no hospital tal não se faz determinado exame porque o aparelho está variado. E além da avaria que acontece com demasiada frequência nos equipamentos, também faltam, por exemplo, reagentes. E é comum ouvir essa queixa dos profissionais. Portanto, são situações que o Ministério da Saúde também deve equacionar e resolver, porque, além da situação precária de trabalho, a falta de meios acaba também por aumentar o stress que esses profissionais vivem no dia a dia. Muito bem. Luís Fortes, enfim, essa questão da falta de médicos, nós assistimos, encontramos-nos com esses profissionais e são muitos que estão no desemprego no país, é o que tudo indica, por indisponibilidade orçamental. No total, são 40 médicos formados pela Universidade de Cabo Verde que estão no desemprego, isto sem contar com os profissionais formados pelas universidades estrangeiras na mesma situação aqui em Cabo Verde. Como é que vocês olham para esta situação aparentemente contraditória? Tens que ativar o microfone. Pois, é um paradoxo, né? Temos médicos desempregados, né? E temos uma carência de médicos nos hospitais. E também temos enfermeiros nesta situação. Mas, entretanto, temos cooperantes, né? O Ministério recorre da cooperação. A cooperação é sempre bem-vinda, mas há sempre um recurso a cooperantes, mas os nossos nacionais que estão no desemprego, jovens, e como todos sabem, um médico, depois de se formar, não pode passar muito tempo sem exercer, porque acaba por se desatualizar. Portanto, é por isso que os médicos, logo depois da sua formação, devem estar enquadrados. É por isso que, às vezes, até fazem
voluntariado ou aceitam determinados contratos precários para poderem manter, portanto, sempre os conhecimentos atuais, né? E também a prática. Portanto, consideramos isso um paradoxo. Deve-se arranjar condições, porque o rácio de médico da população está muito baixo em relação às recomendações da OMS, não é? Temos um rácio de 7,7 médicos por 10 mil habitantes, né? Por 10 mil habitantes, portanto isso muito fraco. Muito bem. Eliseu? Bom, de facto, essa situação é demonstrativa da importância que o governo dá ao setor da saúde, com carência de profissionais e profissionais desempregados. Mas, já agora, recordo que essa importância que o governo tem estado a dar ao Ministério da Saúde e ao setor da saúde em si, não é só em termos de recursos humanos. Infelizmente, de há pelo menos 2 anos para esta parte, o que nós temos assistido constantemente é a falta de medicamentos. Portanto, não se percebe como é que um país como Cabo Verde, que gaba-se de ter instituições que funcionam, que gaba de ter um Infarma, que gaba de ter uma empresa com uma história e uma pujança da Emprofac, e entretanto temos essas mesmas empresas a elaborar numa situação de dificuldade. E aqui abria um parênteses para dizer uma dificuldade até criada pelo próprio governo. Nós temos a Emprofac com faturação feita a entidades do próprio Estado, hospitais, delegacias de saúde, e este próprio governo que faz demorar o pagamento. Portanto, leva, por exemplo, a Emprofac por uma situação de quase insustentabilidade. E o que isso provoca? Ruptura de medicamentos. Portanto, nomeadamente, é uma situação demonstrativa de que, de facto, o governo tem dado pouca, mas mesmo pouca importância, não só aos profissionais da saúde, mas ao próprio setor da saúde, e digo aqui o setor público da saúde. Maria de Brito, aqui nesse aspecto que falou há bocadinho relativamente à Ilha do Sal, o governo responde do seguinte, através da imprensa, não pode dizer que não há resposta, né? Responde dizendo que cerca de 20 médicos foram enviados para a especialização médica no estrangeiro, em diversas áreas, além do curso de Medicina Geral e Familiar, que beneficia, portanto, essas 2 dezenas de médicos do Sistema Nacional de Saúde. É positivo que sejam enviados para a especialização lá fora. Vamos ter que continuar a gerir a carência assim, de médicos aqui em Cabo Verde desta forma. Mas quer dizer, foram enviados para a especialização, e para quando? É que voltam? Para quando é que serão afetados ao serviço de saúde? Para quando é que a Ilha do Sal verá livre da escassez de recursos humanos na saúde? No hospital, na delegacia de saúde, no Centro de Saúde de Santa Maria. Quer dizer, nós queremos respostas concretas. Eu quero para ontem a contratação desses especialistas, para já, como os profissionais do hospital disseram, para que o hospital possa funcionar efetivamente com a categoria de hospital regional, porque sem esses especialistas não tem essa categoria que ganhou desde 2019, o estatuto que ganhou desde 2019 de hospital regional. Quer dizer, nós queremos respostas concretas para quando a contratação de profissionais. Agora não são só de especialistas, de auxiliares de serviços gerais, de enfermeiros, de farmacêuticos, os profissionais que estão a reformar o que reformaram nos últimos tempos. O Ministério não colocou ninguém no lugar deles, não houve substituição. Os profissionais estão a desdobrar para fazer o trabalho deles e daqueles que estiveram lá durante vários anos a trabalhar e que foram agora para a reforma. Luís Forte, a questão da falta de especialização afinal está a ser resolvida. Pelo menos 20 médicos foram enviados para este efeito. Nós congratulamos com esta medida, não é? Mas porque a nossa preocupação, desde os cadernos que nós entregamos há muito tempo ao Ministério, nós temos uma preocupação da sustentabilidade do sistema, não é?
Porque um médico, para formar até ser especialista, leva 10 anos. E o que nós estamos a observar, como disse a Brit, os profissionais estão, portanto, a ir para a aposentadoria, né? E não há reposição. E, sendo assim, se não houver, portanto, uma aposta muito mais forte na formação e especialização dos médicos, nós não vamos ter uma sustentabilidade do sistema. Mas temos um outro problema também, que nós temos aqui quadros especialistas que estão enquadrados como médicos de clínica geral. Enquanto o próprio Estatuto diz que quando vão, portanto, devem vir e integrar imediatamente como especialistas. Essa é uma outra injustiça que está a acontecer. Deixa-me ouvir o Eliseu, como é que vamos resolver a questão dos pedidos de transferência, e são muitos, todos eles condicionados pela carência pontual de médicos nas várias infraestruturas. Bom, aqui cabe certamente ao Ministério da Saúde fazer a gestão de recursos humanos como é devido. E nós temos que ter consciência do país que temos, efetivamente, faltam recursos financeiros e humanos e materiais, mas há que fazer uma verdadeira gestão. E lá onde há mais carência deve ser dada maior atenção. É claro que investir na saúde e não há dúvidas de que já se investiu, pena que esse investimento não está a ser sustentável, no verdadeiro sentido de não deixar faltar. Portanto, o investimento tem acontecido, mas é preciso que seja muito mais efetivo. Portanto, em relação a questões da transferência, é preciso aqui conjugar aquilo que é o interesse pessoal, não é? E também aquilo que é o interesse público. E penso que aqui a medida, se calhar com justiça, está mais para o lado dos recursos humanos do próprio Ministério. Maria de Brito. Olha, aqui no SAL eu não tenho conhecimento de situações desta natureza. Já a nível nacional temos conhecimento, tenho uma ou outra situação, nomeadamente de nomeações de especialistas que ficam retidos por causa dessa questão da transferência. Nota-se também aquilo que o colega Luís disse, um grande desequilíbrio na distribuição dos quadros pelo país, e a Ilha do Sal é uma das ilhas mais afetadas nesse aspecto. E, portanto, eu creio que terá de ser o próprio Ministério a fazer a gestão e a distribuir da melhor forma para que, portanto, as ilhas como a Ilha do Sal, a Ilha de São Nicolau, a Ilha de Santo Antão, a Ilha da Boa Vista, Fogo, Bravo e Maio, não sei quem, fiquem sempre à mercê da carência de recursos humanos. Por exemplo, nós acompanhamos há cerca de 2 meses, se a memória não me falha, uma manifestação desencadeada na Ilha da Boa Vista por causa da intenção do Ministério de retirar da ilha o único ginecologista que tinham lá para colocar aquilo em Ilha do Sal, porque na altura efetivamente estávamos a pressionar o Ministério para colocarmos no Sal mais um ginecologista. Agora, nós não concordamos que a solução do problema passasse pela retirada do único ginecologista da Ilha da Boa Vista para colocar aqui na Ilha do Sal. Quer dizer, mas o Ministério da Educação bem tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu porque felizmente a população reagiu e muito bem. E vimos uma coisa semelhante ontem pela televisão de um médico no Maio que ia ser transferido para a praia e a população não quer deixar. Exatamente, nós queremos resolver, eu como representante sindical, como representante dos profissionais de saúde aqui na Ilha do Sal, eu quero que a gente resolva os problemas que estão arrastando há muito tempo, principalmente a questão da escassez dos recursos humanos, mas não é despindo um santo para nos vestir. Luís, tudo isto por causa da falta de médicos, não é? Como? Pergunto agora ao Luís Fortes, tudo isso motivado pela falta de médicos? Tens que ativar o microfone. Eu estava a dizer em parte, porque temos de dizer também que esta situação de recursos humanos não é só nessas ilhas. Nós, como Sindicato Nacional, tivemos na Ilha do Fogo, também reunimos com os profissionais de saúde e há uma grande carência também de médicos. Nós tivemos lá um exemplo de ter somente uma ginecologista que tem de fazer cobertura à Ilha Brava. Os médicos têm de fazer cobertura à Ilha Brava
E há um hospital para os 3 concelhos, não é? Um hospital regional para São Filipe, para Santa Catarina e fazer cobertura à Ilha do Fogo. E o número de médicos, de especialistas, é manifestamente insuficiente. Portanto, eles nos disseram que não têm vida porque têm de estar no hospital permanentemente, para além de dar atenção aos outros concelhos. E, portanto, alguma parte da população fica desprotegida e há necessidade de fazer isso. Pronto, há falta de médicos, mas há necessidade de também contratar mais médicos, já estão formados. Eliseu, vais comentar? Sim. Não, eu queria só também fazer aqui um pequeno remate, é que aliado à falta de especialistas, temos também um outro problema que é gravíssimo. É que muitas vezes em determinadas ilhas ou concelhos não existe um especialista porque ele não tem um material especial para trabalhar. Por exemplo, nós já assistimos e acontece também aqui na Ilha de Santiago, determinados especialistas que vão para o interior, para a zona norte da ilha, e para poderem fazer o seu trabalho têm de levar o seu próprio material. E às vezes é até questão de fazer uma ecografia, coisa do género. Portanto, o Ministério da Saúde, e aqui seria macro, o Governo, tem de fazer um verdadeiro investimento na saúde, porque já tenho conhecimento de casos de especialistas que foram enviados para determinadas ilhas ou concelhos. Não ficam lá porque não têm material adequado para trabalhar. Portanto, é uma situação contraditória, não é? Que às vezes ter o recurso humano e depois não ter o recurso material para, de facto, executar a sua tarefa. Muito bem. Eliseu, há aqui uma questão, fico ainda contigo, que tem a ver, enfim, de resto tenho recebido mensagens aqui nesse sentido, que é a necessidade de criação de estatuto especial para os técnicos da área da saúde que trabalham diretamente com pacientes nos hospitais, delegacias de saúde e centros de saúde, por forma a regulamentar a referida carreira. Sim, de facto, nós sabemos que o médico já tem um estatuto especial, assim como o enfermeiro, mas do nosso ponto de vista o estatuto especial deve ser para o setor. Portanto, é que nem o médico nem o enfermeiro trabalham como desejariam e como os utentes desejam se a serventa não tiver também um estatuto especial. Digo isso para pôr as coisas nos extremos e poder compreender. Portanto, muitas vezes o trabalho do médico, do enfermeiro, depende daquilo que a senhora encarregada de limpeza também faz. E é por isso que nós defendemos que esse tal estatuto especial, que não é novidade, deve ser abrangente para todos os profissionais da área da saúde. É o que nós defendemos para que, de facto, o setor da saúde seja visto como um todo e não como simples parte dividido em aquilo que é o trabalho do médico, aquilo que é o trabalho do enfermeiro, do técnico ou do condutor. Não, tem de ser visto como um todo e como um todo que funciona como um motor. Essa é a nossa visão. Luís Forte, já tinha havido um acordo para a regulamentação da carreira e inclusivamente avançou tanto, se calhar mesmo em direção à sua elaboração e publicação. Como é que estamos? Só falta a publicação, porque o documento foi aprovado na sede do Ministério e dos sindicatos. Nós demos um tempo para a sua socialização, foi em setembro ou julho de 2022, e nós apontamos finais de dezembro para a sua publicação, dezembro de 2022. E todas as vezes que nós questionamos sobre esta matéria, ninguém sabe responder porque é que a regulamentação ainda não está publicada. A socialização foi feita, agora o que é que falta é a publicação. Porquê que a publicação não foi feita ainda? E, Maria de Brito, porquê que a publicação não foi feita ainda? Eu creio que é mais portanto, é mais um incumprimento do Ministério. Estamos perante, já vimos aqui, durante todo esse debate, que há algumas situações de incumprimento, é mais um incumprimento do Ministério. Quer dizer, não nos convém publicar, porque se calhar tem algum impacto, mas se já foi socializado, isso significa que tanto um grande passo já está dado. Tem que cumprir a publicação e depois a implementação. E pronto. Muito bem. Eliseu, caminhamos vertiginosamente para o dia 25, é o último dia para receberem o feedback, digamos assim, do pacote reivindicativo. Qual é a tua esperança nesta quase uma semana que falta, um pouco mais de uma semana que falta para, enfim, avançar-se
para outras formas de luta ou, enfim, pormos definitivamente termo a esse braço de ferro entre o Ministério da Educação e os trabalhadores do setor de saúde? Bom, nós, os trabalhadores e os sindicatos estão a fazer aquilo que é o percurso normal. Nós, há alguns anos, a esta parte, temos estado a reivindicar de problemas que, de facto, afetam os trabalhadores e estamos a construir, e nós tentamos construir esse diálogo que, efetivamente, não aconteceu. A entrega do caderno reivindicativo é mais um passo para que vai nos levar, em princípio, à greve. Aqui temos de dizer claramente que fazer a greve ou não está nas mãos da tutela do Ministério. É que se abriram ao diálogo nós podemos construir um entendimento, senão vamos ter de cumprir. E se até o dia 25 nós não tivermos nenhum feedback, nós vamos fazer a entrega do pré-aviso de greve e nós cumprimos escrupulosamente com aquilo que define a lei. Vamos cumprir o prazo de entrega, os 7 dias úteis e depois da entrega, provavelmente a greve vai ocorrer porque é uma grande vontade dos trabalhadores. Portanto, está nas mãos da tutela abrir-se para o diálogo e eventualmente sair daí um entendimento que esperemos a contento de todos. Maria de Brito, um pouco mais de uma semana, está otimista relativamente ao desfecho ou, enfim, há ainda um pessimismo tendo em conta o passado recente da tentativa de encontros, negociações, etc.? Pessimismo nunca, porque como sindicalistas nós sempre estamos esperançosos. Nós estivemos, estamos e estaremos sempre abertos ao diálogo, até o último minuto. Mesmo depois do início da greve, nós podemos sentar à mesa e dizer, pronto, vamos suspender porque já chegamos a um entendimento. Mas é como disse o colega Eliseu, tudo pode acontecer. Nós enviamos o caderno reivindicativo, demos um prazo até o dia 25, não houve reação e tudo indica que vamos caminhar para a greve. A mobilização está sendo feita por eles é que fazem a greve, nós apenas damos a voz, porque nós é que sentamos à mesa. A partir do momento que passar o dia 25 de outubro, nós, se não houver nenhuma reação do Ministério, para sentar à mesa e estabelecermos um caderno de compromissos, avançaremos com um pré-aviso de greve e, a partir daí, toda a responsabilidade recairá sobre a direção do trabalho. Já não teremos nada, nem nós. Somos obrigados, tanto nós, os sindicatos, como o Ministério, somos obrigados a comparecer à tentativa de conciliação para não se chegar à greve. Temos ainda um longo caminho. Apelamos aqui à senhora Ministra para se disponibilizar e sentar à mesa com os sindicatos. Não custa nada. Vamos sentar à mesa, vamos falar, vamos tentar estabelecer posições e compromissos. A partir daí saberemos o que dizer para os nossos associados. Luís Forte, aos sindicatos interessa avançar para a greve? Os sindicatos apoiam os trabalhadores para a greve, mas sempre nós não temos o prazer de fazer uma greve quando, portanto, pode até, neste caso, prejudicar os trabalhadores e o Ministério e a população em geral. Mas os trabalhadores estão determinados e nós estamos a acompanhar essa determinação. Estão determinados, caso não houver resolução dos problemas, vão para a greve, porque é um direito e que não pode, digamos, ser cortado só porque estamos, digamos, a preocupar mais com outras questões e nós temos que preocupar neste momento com, de facto, os direitos dos trabalhadores e quando há intransigência, o pré-aviso de greve é uma última tentativa de negociação e nós vamos para essa última tentativa, caso até o dia 25 não houver disponibilidade do Ministério em dialogar sem ir para a mesa de diálogo na Direção-Geral do Trabalho. Muito bem. Eliseu, vejo aqui uma frente conjunta entre pelo menos 5 sindicatos, não é muito comum, a associação 7 sindicatos, não é muito comum haver uma frente única em direção
ao interesse dos trabalhadores, muitos dos quais estão divididos. Qual é a estratégia conjunta que vocês implementaram e que faz de vocês agora uma única voz em defesa desta causa, enfim, com um ultimato dado até o dia 25? Bom, antes de mais, queria dizer que existe um elo, por isso é que estão vários sindicatos aqui ligados. O problema que é comum aos profissionais do setor de saúde. Existe também um outro elo, é que nós somos sindicatos, no caso nós aqui representados e mais outros colegas, somos sindicatos do mesmo ramo, da mesma sensibilidade, até aqui convém aqui dizer que a maior parte desses sindicatos são sindicatos que são afetos à plataforma sindical Unir e Resgatar, o NTCCS, portanto existe essa coesão. Mas temos sindicatos que não são da nossa plataforma, nem sequer temos uma ligação muito próxima, mas são sindicatos que também vivem com a mesma problemática. E é por isso que o interesse é comum, o problema afeta a todos e é por isso que existe essa junção. Mas queria só dizer rapidamente que não é a primeira vez. Já, por exemplo, no setor da segurança privada, já aconteceram ações sindicais que envolveram vários sindicatos, inclusive de centrais sindicais diferentes. E aqui agora é mais uma expressão daquilo que é a verdadeira união. Pelo menos 5 desses sindicatos pertencem à plataforma sindical e é por isso que nós estamos realmente a fazer valer o sentido da frase "a união faz a força". Muito bem. Luís Fortes, qual é a mensagem que neste momento, há quase uma semana do fim do prazo dado, estarias à disposição enquanto responsável sindical a endereçar ao Ministério da Saúde e particularmente ao titular da pasta? A mensagem que nós deixamos é para relembrar que o diálogo social é fundamental para a construção de consensos a bem da população. Não só o diálogo social, mas os acordos também. Portanto, através do diálogo pode-se também construir acordos que são fundamentais para o desenvolvimento das carreiras. Os sindicatos têm este papel como é que posso dizer, de promover esse diálogo social, de promover consenso, mas para isso tem que haver abertura. É por isso que nós, mais uma vez, apelamos ao Ministério da Saúde, à senhora Ministra, para ouvir-nos, porque nós temos uma experiência vasta na questão do diálogo social e podemos chegar a consensos e até propor soluções, porque nós já tivemos vários momentos em que nós conseguimos propor soluções às entidades empregadoras. Portanto, temos essa abertura, gostaríamos também que o Ministério tivesse também essa disponibilidade. Maria de Brito, a ministra Filomena Gonçalves está a escutá-la. Diga lá, o que é que você gostaria de dizer neste momento, em antecipação à resolução desse problema, enfim, que conforme vocês já disseram, tarda em dar soluções. Reforço aqui os meus colegas e apelo à senhora ministra no sentido de disponibilizar e dialogar. Não se sairá arrependida. Como disse o meu colega, nós, se calhar, juntos, todos juntos, os sindicatos e o Ministério, poderíamos pensar em algumas soluções e evitar extremar para uma greve geral, paralisar o Ministério da Saúde. A união desses 7 sindicatos a nível nacional é um indicador claro de que algo não vai bem no Ministério da Saúde. A senhora ministra deveria fazer uma análise dessa união e disponibilizar imediatamente para se sentar connosco. Nós estamos abertos. Eliseu, termino contigo. Bom, também faço minhas as palavras dos colegas e o nosso desejo, de facto, é que haja consenso, haja diálogo. Como disse o colega Luís, a greve é um direito que nós temos e os trabalhadores têm de fazer, mas é o último recurso. E, repetindo aquilo que ele disse, nós não temos prazer nenhum em fazer a greve porque a greve tem custos. De modo que fica aqui também uma vez mais o apelo, diria que não só à senhora ministra, mas a toda a gestão do Ministério da Saúde e ao governo, porque não, no sentido de olharem com outros olhos
para o Ministério da Saúde e para os seus profissionais e de realmente pensarem como nós pensamos, de que, de facto, o setor da saúde é um setor essencial. Portanto, sendo um setor essencial, é prudente que seja dada devida atenção a esse setor. Portanto, fica aqui, já tinha dito, o apelo no sentido de haver diálogo e construirmos um entendimento a bem do Ministério da Saúde, a bem da população. Muito bem, foi, portanto, mais uma edição, mais um debate à nação. Tivemos aqui uma discussão com os sindicatos que têm filiados médicos, enfermeiros, trabalhadores, de um modo geral, do setor da saúde. Maria de Brito, Eliseu Tavares, Luís Fortes estiveram aqui em debate de quase 2 horas. Hilian Lopes, Tiago Ribeiro e Ivandro Mendonça estiveram na técnica. De todos nos despedimos. Até a próxima edição deste programa. Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com SEMAPEL... essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia.